Obrigado. Em primeiro lugar, cumprimentar todos, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de agradecer a vossa presença e os contributos que aqui nos deixam. Não deixa de ser curioso, eu estava aqui a tentar perceber que sobre o tema financiamento e sustentabilidade das ONG na promoção da igualdade de género se tenha falado exclusivamente de POPH e nada de Orçamento de Estado. Isto significa, desde logo, que hoje, no momento importante que fazemos aqui de balanço, creio que com o objetivo de aprender com os erros e melhorar e corrigir esses erros, se assuma que no plano político, e designadamente nas políticas públicas de promoção da igualdade, seja praticamente dependente de fundos comunitários para a concretização dos projetos e aquilo que é o Orçamento de Estado e também a obrigação constitucional de se trabalhar as matérias da igualdade seja visto como uma desresponsabilização constante. Isto pode parecer um bocadinho fora de discussão, mas eu creio que isto nos ajuda a enquadrar que se tivéssemos uma fonte de financiamento nacional que colocasse no quadro de prioridade esta matéria, muitas das questões que tivemos aqui a discutir do ponto de vista técnico provavelmente não se criariam. Isto de dizer, naturalmente, que da parte do PCP o entendimento que temos sobre esta matéria é que no quadro daquilo que é a Constituição da República Portuguesa e o património importante de consagração de direitos fundamentais que lá está consagrado, seria muito importante assumir no plano das prioridades também das políticas públicas a luta contra todas as formas de discriminação e de violência contra as mulheres e também de entendimento desta luta como uma necessidade dos tempos que correm. Muitas das questões que aqui foram colocadas, creio que pela importância do papel de cada uma das organizações que interveio e pelo reconhecimento e pela valorização do seu papel concreto na concretização dos planos nacionais, nos deve também fazer refletir, e da parte do PCP temos feito essa reflexão, de que o seu papel é cada vez mais importante num contexto em que novas violências, velhas violências ressurgem, mas também num contexto de profundo agravamento das condições de vida das mulheres trabalhadoras, mas do povo português em geral, e num contexto de crescimento e em alguns casos, de recrudescimento de muitas desigualdades. Isto para dizer que eu creio que há duas questões que se colocam. A gestão autónoma do financiamento versus um princípio de desconfiança a priori. E eu não estou aqui a dizer que o princípio é da SIG, ou seja, um princípio de desconfiança da parte do Secretariado Técnico. O que eu acho é que há, do ponto de vista de uma União Europeia que não trata todos os Estados-membros como igual, um princípio que aqueles países que estão assim em vias de desenvolvimento, nós emprestamos assim uns fundos comunitários, mas temos que fiscalizar muito bem, porque eles normalmente aplicam muito mal o que se lhe empresta. E isto é um princípio que depois, no nosso entendimento, vai dar origem a plataformas desadequadas àquilo que é a especificidade do trabalho das organizações, aquilo que privilegia muito mais uma execução financeira do que uma execução concreta e uma intervenção concreta. E, portanto, há toda esta lógica de federalismo na atribuição dos fundos comunitários que não privilegia as necessidades e as características concretas de cada Estado-membro, e neste caso do Estado português, mas, pelo contrário, entende que deve haver uma fiscalização de tal forma financeira que desvaloriza todo um património de intervenção que muitas vezes não é materializável e quantificável. E isto é um problema de natureza do apoio e do sistema, e até, se me permitem, da interpretação que o PCP faz da própria concepção e da construção europeia. Dizer também que a desadequação da plataforma única, eu creio que seria também importante ponderar que, independentemente da atribuição dos fundos, provavelmente para esta questão em concreto, seria muito importante a existência de uma plataforma específica, porque a atribuição deveria obedecer a um conjunto de regras nesta matéria que não se coadunam com outro tipo de ordenamentos, e por isso a necessidade provavelmente de uma plataforma específica que, de certa forma, permitisse minimizar os impactos negativos relativamente aos reembolsos, relativamente aos pagamentos, à valorização da execução física, à elegibilidade de determinadas despesas, ao reconhecimento de que para os projetos se poderem concretizar, as pessoas que os desenvolvem têm que pagar as suas contas ao fim do mês e sobreviver, e, portanto, isto naturalmente também tem a ver com a própria sustentabilidade das organizações e dos projetos, e isto também me leva aqui a uma reflexão de que, num contexto
pré-eleitoral para o Parlamento Europeu, estes fundos comunitários agora até o dia 27 de maio, onde dá para tudo e mais alguma coisa. Depois do dia 27 de maio vamos ver no concreto para o que é que isto se aplica, e é preciso também, da parte das organizações e da parte naturalmente do Parlamento Português, um acompanhamento e uma monitorização sobre a aplicação destes fundos que nos preocupa. Dizer, e era uma questão que eu gostaria aqui de colocar, e é uma questão que colocámos a quando da discussão na especialidade do Orçamento de Estado para 2014, colocámos à senhora Secretária de Estado a preocupação de que se o corte no âmbito do financiamento da SIC poderia ter como consequência a redução do número de projetos ou até da menor capacidade de resposta. Eu acho que pelos números que aqui nos foram dados, e corrijam-me se estiver errada, mais de 2.000 avaliações de reembolsos, eu pergunto quantas pessoas é que integram o secretariado técnico. São quantas pessoas? Peço. Pronto. E eu pergunto também, se do ponto de vista humano, há necessidade de responder de uma forma também efetiva para que este acompanhamento seja, de facto, concretizável, porque a boa vontade resolve muita coisa, mas objetivamente não assegura um conjunto de coisas. Eu vou mesmo terminar com o seguinte. O PCP realizou, em 2011, uma reunião de trabalho com muitas organizações perante um contexto que felizmente não se veio a concretizar de anulamento de alguns financiamentos. Na altura apresentámos um projeto de resolução que se chamava Determina a tomada de medidas que garanta a manutenção dos projetos das ONGs financiados pelo CREN e estabeleça medidas de participação democrática na gestão dos projetos. Propunhamos na altura que fosse garantido que qualquer definição de cumprimento de taxas de execução financeira dos projetos seja antecedida de aviso prévio de 6 meses às organizações e entidades financiadas, bem como da sua audição sobre as taxas a determinar. Propunhamos também a introdução na relação com as ONGs de medidas de simplificação administrativa e desburocratização, fazendo prevalecer os critérios de análise dos resultados efetivamente alcançados e garantir maior celeridade em todas as fases de apreciação da execução dos projetos, sobretudo no reembolso financeiro. E propunhamos também que se reforce em sede do Orçamento de Estado para 2013, na altura, porque o projeto era de 2012, a dotação financeira destinada às ONGs de Direitos das Mulheres ao abrigo da Lei 10 de 97. O projeto está e vai ser, por ironia, discutido na próxima semana na Comissão de Economia. Eu acho que estava também a pensar isto há pouco tempo, se muitas destas questões manteriam a oportunidade e a atualidade e, naturalmente que sim, da parte do PCP, levaremos depois também para votação final em plenário esta iniciativa. Muito obrigado mais uma vez pelos vossos contributos, que são sempre muito importantes.